Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, um dos conceitos mais básicos do budismo são as 4 nobres verdades, né? Então, quando o Buda diz, né, que despertou para o Dharma, despertou para a verdade, ele despertou para essas 4 nobres verdades, né? Então ele compreendeu o que ele chamou, né, de a nobre verdade do sofrimento, a nobre verdade da causa do sofrimento, a nobre verdade da cessação do sofrimento, a nobre verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Sendo que, na verdade, no Pali mesmo, ele nem fala caminho que leva à cessação do sofrimento. Ele fala o modo de prática, a prática que leva à cessação do sofrimento. Né? A prática mediana, né? Madhyama Patipata, né? A prática mediana, nem muito de um extremo, nem o outro extremo. As pessoas traduzem como caminho, mas na verdade é prática, né? É um modo de agir, né? Um modo de agir equilibrado que leva ao fim do sofrimento. Então, a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento, né? É a constatação, né, de que a nossa existência é delimitada pelo sofrimento, né? É o sofrimento que define, né, nossa existência, que a gente chama de samsara, né, nesse mundo, no mundo de fenômenos condicionados, mundo da condicionalidade, né? O que significa o mundo da condicionalidade? Significa que as coisas dependem uma das outras. As coisas não são independentes uma das outras, elas são influenciadas. Uma coisa acontece e influencia tudo o que está ao redor, né? E aquilo que foi influenciado pela primeira influencia a terceira influencia a quarta, e fica aquele efeito em cascata, né? Assim, que causa essa mudança constante, né? Então, para você conseguir existir numa situação como essa, né, você tem que se isolar algum nível de isolamento do ambiente ao redor, né? Senão você não tem como, né, manter estabilidade, né? Então, você pensar, por exemplo, em termos de temperatura, né? Seu corpo faz um esforço para manter uma temperatura constante, né? Porque o ambiente ao redor não tem nenhuma preocupação em manter uma temperatura constante, né? A temperatura sobe e desce de acordo com as condições, né? O sol baixa, a temperatura sobe. O sol desce, a temperatura abaixa. Conforme o ano vai passando, a temperatura também vai mudando. Então, o ambiente em si não tem nenhuma preocupação com isso, ele simplesmente vai reagindo às causas e condições, né? Já a gente quer, né, uma constância, né? Então, essa constância, o ponto de contato, né, entre a diferença, né, entre a temperatura que a gente gostaria que seja e a temperatura do ambiente ao redor, né, é o ponto do sofrimento, né? Gera calor, a gente sente desconforto. Está muito frio, a gente sente desconforto e assim por diante, né? Então você pode extrapolar isso para todos os 4 elementos, né? O elemento água, o elemento comida, o elemento terra, o elemento fogo, o elemento ar, né? Então, por exemplo, a respiração, ela é delimitada pelo sofrimento, né? Quando você inspira, você continua inspirando até chegar ao ponto em que gera desconforto. Aí se reverte, começa a expirar. Expira, expira, expira até não gerar desconforto. Aí inspira de novo, expira de novo. Então, o sofrimento é o que delimita, né, o limite da inspiração, é o que delimita o limite da expiração, né? E ficar parado também não é uma opção, porque senão você sofre, né? Então você fica ali existindo naquele
né, entre aquelas paredes, né? Temperatura, comida, oxigênio, água. Aí você extrapolar isso para o nível da sociedade, né? Então você tem um limite, é aquilo que você gostaria de fazer, né? Então se você não fizer o que você gosta de fazer, você sofre. Mas se você fizer o que você quer, a sociedade te agride, né? Você vai pegar o que você quer, você não pode pegar o que você quer, aquilo pertence a outra pessoa. E assim por diante. Você não pode fazer xixi onde você quiser. Se fizer xixi onde você quiser, as pessoas te agridem. Você tem um local específico onde você é autorizado a fazer xixi. E assim por diante, né? Então, você também, né, você existe dentro desses limites de sofrimento, né? Então, se a pessoa realmente, né, ou se a pessoa cansou disso, né? Se a pessoa enxerga desvantagem nisso, né? Então, não tem como, né? Você pode sofrer mais, você pode sofrer menos, né? Mas se você pretende existir dentro dessas regras, né, algum nível de sofrimento você vai ter que experienciar, né? Se você está de acordo com isso, não tem problema. Não tem nenhum crime, né, em viver dessa maneira, né? É normal, as pessoas gostam, elas vivem assim, os seres gostam de viver assim. Tem certos modos de existência que são bastante prazerosos, né? Você pode perfeitamente argumentar que, não, ok, isso aqui vale a pena, não me incomoda, ótimo, então aproveite, fique à vontade, né? Mas tem um certo grupo de pessoas que depois de um tempo cansa disso, né? Ou então elas têm esse insight, né, que talvez poderia chamar de samvega, né, esse senso de, ou nibida, né, esse senso de desencanto, falar isso aqui não é suficiente, não é satisfatório para mim. Por mais que exista prazer, ainda assim esse prazer ele é condicionado pela dor, né? Esse prazer ele é impermanente, esse prazer é apenas um grão de areia, né, num grande oceano de dor e sofrimento, né? Então, né, algumas pessoas simplesmente têm esse insight, né? Têm essa visão, né, do desencanto, né? Esse negócio não vale a pena, né? E então elas talvez se inclinem, né, em direção a buscar algo melhor, né? Buscar o fim, né? Buscar uma alternativa, né? Algo que transcenda esse sistema, né? Então, se a pessoa tem esse insight, né, e combinado com isso, né, ela tem fé, né, de que o Buda de fato alcançou esse estado de transcendência, né? Se ele de fato alcançou isso e o que ele ensina de fato leva a tal transcendência, né? Então essas pessoas têm inclinação a trilhar o caminho budista, né? Mas é importante lembrar, né, que só a pessoa tem essa inclinação não significa que ela seja melhor ou pior do que ninguém. Porque melhor e pior é uma questão de opinião, né? Então, para uma pessoa que não vê valor nisso, você não é melhor do que ninguém. Então, ninguém tem obrigação de seguir esse caminho, né? É simplesmente algo que existe, está disponível. Quem tem interesse pode seguir. Quem não tem interesse não precisa seguir. Então, quando o Buda fala sobre questão de causa e efeito, né? E, por exemplo, tendo prazeres sensoriais como causa, né, o efeito é sofrimento. Tendo más ações como causa, o efeito é sofrimento. Então isso não é uma ameaça. Quando o Buda fala assim, ele não está ameaçando as pessoas, né? Se você não se comportar bem, você vai ser punido, né? Se você tomar deleite em prazeres sensoriais, você vai ser punido. Não é bem isso que ele está dizendo, ele está bem descrevendo, né? Olha, quando chove, fica molhado. É isso.
Quando acende o calor, quando você acende o fogo, você experiencia calor. A natureza do fogo é esse, o fogo gera calor. Só isso. Está dizendo, ó, isso gera aquilo, aquilo gera isso. É só isso, não estamos ameaçando ninguém, não estamos punindo ninguém. Né? Eu estou falando, ó, isso gera aquilo gera aquilo outro. E assim por diante, apenas causa e efeito. Né? As pessoas não têm sabedoria para ouvir o que está dizendo e interpretam mal. Né? Então elas acham que causa e efeito, karma é uma questão de punição. Né? Então, mas não é assim que funciona, nunca foi assim. Né? É apenas o óbvio. Né? Quando se deixar o telefone cair, ele quebra. O quebrar não é uma punição por ter deixado o telefone cair. Quebrar é apenas o que acontece, gente. É só isso. Acontece, essas coisas são assim. Não tem ninguém punindo ninguém, é apenas causa e efeito. As coisas não acontecem aleatoriamente. Né? Então, mas ao mesmo tempo, são dois extremos, né? Que até nos sutras são muito mencionados, né? São dois extremos de ponto de vista, né? Um acha que tudo é aleatório, não tem nenhuma causa nem efeito, as coisas acontecem e desacontecem de maneira aleatória, sem nenhum efeito, nenhuma causa. Então, quando é assim, não adianta você se esforçar para fazer coisas de maneira correta, porque o resultado é aleatório, é inesperado. Né? Mesmo que você se esforce para agir de maneira correta, ainda assim você vai sofrer, não garante nada, não garante que você vai experienciar felicidade. Mesmo que você trabalhe, ainda assim não é garantido que você vai ter sucesso. Mesmo que você se comporte bem, ainda assim não é garantido que você vai ter saúde ou felicidade. Né? Então é tudo aleatório. Né? Cada um por si. Então, geralmente, quando as pessoas têm esse tipo de mentalidade, o que se instala é uma espécie de niilismo, né? Não vale a pena se esforçar, tudo não tem valor nenhum. E aí isso degenera em... como é que chama? Hedonismo, as pessoas simplesmente se entregam aos prazeres sensoriais, que se dane, eu vou fazer o que eu quiser, nada tem consequência nenhuma. Eu vou beber, usar drogas, vou tirar proveito dos outros, vou matar, vou estuprar, vou fazer o que eu quiser, porque que se dane, no final das contas nada vale nada, não tem valor nenhum. Tudo é aleatório, tudo não tem valor, não tem por que fazer isso. Tem um pouco disso quando as pessoas têm uma visão um pouco materialística, né? Tem um pouco dessa característica. Né? Então esse é um extremo. Né? O outro extremo é as pessoas achar que tudo está sendo controlado por seres invisíveis. Tudo que ocorreu foi porque alguém quis que ocorresse. E se você aí, bom, já que o mundo é controlado por seres invisíveis, então o que é que esses seres invisíveis querem, né? Eles devem querer alguma coisa. Eu fico tentando imaginar o que é que esse ser invisível gosta, o que ele não gosta. Se eu fizer assim, ele vai ficar contente e vai me agradar. Se eu fizer assim, ele vai ficar bravo e vai me punir. Né? Então elas começam a imaginar regras do que é que esses seres invisíveis talvez queiram ou não queiram. E se eu não fizer o que eles querem, eles me punem. Se eu fizer o que eles querem, eles me recompensam. Né? Então elas ficam vivendo, seguindo regras imaginárias, né? Sobre... Então elas imaginam que o sofrimento é uma punição, né? E a felicidade é uma recompensa. Então esse é um outro extremo. Né? Então o Buda ele ensina o ponto médio, né? Ele fala, na verdade não é nem aleatório, mas também não é tudo pré-determinado por seres invisíveis. Na verdade as coisas é uma dinâmica, né, de causa e efeito. Né? Então, entendendo, né, que tipo de causa gera que tipo de efeito, você consegue se pôr perante isso de maneira inteligente. Né? Entendendo as causas e os efeitos, você então consegue manipular isso, né, de maneira que não gere muito sofrimento. Né? Mas se você realmente entende causa e efeito, você vai entender também que não tem como não experienciar sofrimento algum. Né?
porque a causa da felicidade é o sofrimento. E a causa do sofrimento é a felicidade, né? Quando você realmente enxerga o ciclo completo do assunto, né, você percebe que realmente não tem como você escapar disso, né? Esse tipo de felicidade que as pessoas experienciam, elas têm sofrimento como uma das causas. Não é a única causa, mas é uma causa presente e vital, né? Então, esse tipo de pessoa, né, que tem essa sensação de desencanto, né? Eu falo que ela, não, na verdade, nós estamos apenas andando em círculos, né? Nós estamos apenas andando em círculos. Isso aqui nunca chega a um fim. Mesmo quando a pessoa consegue manipular as condições de forma que exista um prazer muito grande, sabe? Você pensar assim na balança, mesmo que você consiga configurar as coisas que tenha 99 felicidade, apenas um sofrimento, né? A felicidade ganha do sofrimento 99 vezes 1. Né? Então, ok, essa proporção vale a pena, né? É muito, muito, muito mais felicidade do que sofrimento. Vale a pena, né? Só que ainda assim, se você entende causa e efeito, você sabe que isso é insustentável, né? Como nós estamos num mundo dinâmico, né? Um mundo onde tudo, cada coisa afeta a outra, não tem nada que está isolado do ambiente ao redor, né? Então, mesmo que você consiga configurar as coisas dessa maneira, o mundo não para, né? O mundo não para, porque, ok, encontrei uma configuração que me agrada. Para tudo, todo mundo para. Todo mundo para que agora eu gostei. Agora vocês todos parem de respirar, parem de pensar, o planeta Terra pare de rodar ao redor do Sol. Para tudo, porque agora encontrei o que eu quero. Não para, né? O mundo continua agindo, as coisas continuam mudando, a água continua evaporando, né? As formigas continuam se reproduzindo, os passarinhos continuam fazendo cocô, não adianta, não adianta que eles não param, né? Então não adianta, sabe? Se você tem visão disso, fala, ok, mesmo essa felicidade, ela não dura, ela é insustentável, né? E quando você investiga mais a fundo, fala, a própria felicidade se destrói, né? Ela mesma começa a sabotar a sua própria existência, né? Então, né, esse tipo de insight existe, né? Algumas pessoas têm visão disso, ou têm intuição, mesmo que elas não consigam enxergar isso, né, intelectualmente, né? Elas não consigam representar isso em termos de ideias, né? Mas algumas pessoas conseguem ter um pouco de intuição sobre esse assunto, né? E essa intuição gera esse sentimento de nibidá, né? Ou então, junto com nibidá, se a pessoa fez de maneira correta, né? Nibidá significa esse desencanto. É como se fosse uma decepção, sabe? Uma leve sensação de aversão. Falar, pô, isso aqui não é bom o suficiente. Isso aqui não era o que eu achava que era, um desencanto, né? Uma desilusão, né? Mas é uma coisa que é positiva, sabe? Se você perde uma ilusão, mesmo que isso gere um certo desencanto, mas enxergar a verdade é mais valioso do que viver iludido, né? Mesmo que enxergar a verdade gera um pequeno desconforto, ainda assim é um pequeno desconforto que é mais valioso do que o prazer da ilusão, né? Então, se a pessoa fez de maneira correta, junto com esse desencanto, surge samvega, né? Samvega é essa sensação de urgência, que eu quero sair daqui, né? Se isso não é o que eu queria, então deve ter algo melhor do que isso, né? Porque é uma das coisas também que o Buda teve insight a respeito, né? Então, se existe vida, existe morte. Se existe juventude, existe velhice. Se existe prazer, existe dor, né? E se existe o condicionado, esse mundo de condições, e também talvez exista um mundo não condicionado, também exista algo que transcende essas condições, que está além, né, dessas condições, né? Está além de causa e efeito, né? Que não é condicionado por causa e não está sujeito a efeitos, né? Então ele foi em busca disso, né? Ele diz ter encontrado, né? Ele chamou isso de nibbana, né?
a não queimação, o não queimar, né? O apaziguamento, né? O apaziguamento dessa... Nibbana literalmente significa não queimar, nibbana. Né? Ni é não, né? Bana, essa queimar, né? Essa queimação, essa chama. Né? Então ele fala a não queimação, né? Não, nibbana. Né? Então ele chama isso de a margem segura, né? Ele chama isso a felicidade suprema, a margem segura, a felicidade suprema, o incondicionado, o não morte, amata, né? O não morte. Ele não fala de imortalidade, ele fala de não morte, né? Porque essa ideia de que o nascimento está sempre vinculado à morte. Então, você pode chamar de não morte ou então de não nascimento, porque na verdade ambos são iguais. Né? Se há nascimento, é sempre vinculado à morte. Né? Então, se chamar de imortalidade, seria a pessoa nasce e não morre mais. Mas isso não existe, isso é impossível, isso é um conceito falso. Né? Então, ele não chama de imortalidade, ele fala um não morte. Né? Aquilo é um estado onde não existe morte. Só que também, se não existe morte, então não existe nascimento. Né? Então as pessoas, como a gente funciona somente dessa maneira dualística, né? Então, mesmo no budismo, acaba se instalando a ideia, né? Ok, então Nibbana é uma não existência. Né? Quando a gente fala não eu, anatta. Né? Então, não eu, então quando a pessoa alcança Nibbana, ela para de existir. Mas isso só funciona em dualidade com a existência, né? Então, atualmente a gente fala, eu existo. Então, você ouve o Dharma, quando a pessoa alcança Nibbana, então automaticamente ela não existe. Mas ele nunca falou isso, né? Ele nunca falou que o eu não existe, ele deixa de existir, ele continua existindo após o Nibbana, você continua existindo. Ele nunca falou isso. Então as pessoas entendem, bom, já que após Nibbana eu não continuo existindo, então após Nibbana eu deixo de existir. Mas ele também nunca disse isso. Eu sempre que perguntava a respeito, ele falava, não se aplica. Quando após a eliminação o Arahant continua existindo, existir não se aplica. Então ele deixa de existir. Deixar de existir não se aplica. Ok? Então nesse caso ele continua existindo, mas ao mesmo tempo ele não existe. Existir e não existir não se aplica. Então, não adianta, você qualquer conceito ou ideia que você tenha não se aplica. Esse conceito e ideia só faz sentido dentro do mundo do samsara. Né? Não tem como você carregar essas ideias para aquilo, seja lá o que for. Né? Uma coisa que ele dizia né, através desses símiles, né? Dizia, né, a felicidade suprema, a margem segura, o não morte, o não condicionado, né? O não criado, não condicionado. Né? Apenas dá a sugestão de que é algo que é algo agradável, né? Quando ele fala Nibbana Paramam Sukham. Então, ok, é bem claro que Nibbana é algo agradável, né? Não é algo doloroso. Né? Também é o fim do sofrimento, né? Então, ok, pelo jeito não é sofrimento. Né? É algo bom, né? A margem segura, né? Então, você imagina, de um lado do rio existem perigos, ameaças, feras ferozes, assaltantes, estupradores, maníacos, torturadores, fome, sofrimento. Daí, da outra margem do rio existe um parque agradável, água fresca, comida abundante. Então, ok, é uma coisa segura, é um local agradável, é um local tranquilo, de paz e segurança. Então, ele passa a impressão clara de que é algo agradável. Né? Mas o que é exatamente ele não dizia. Né? Quem quiser tem que ir e olhar por si mesmo. Né? Então é difícil, né, uma pessoa não conseguir praticar o Dharma desejando alcançar Nibbana. Né? Pouco provável, porque é uma coisa tão vaga. Né? É uma coisa tão vaga que é só uma pessoa que tem muita assim, inclinação à fé consegue fazer isso. Né? Em geral, as pessoas que eu vejo, conheço, né, e vejo, né, o que elas têm é mais
Mesmo se você ler a biografia desses... Alguns não, alguns talvez tenham inclinação a essa fé, né? Mas acho que a maioria deles, que eles têm mesmo esse insight com relação ao samsara, né? Esse desencanto com relação ao samsara. Quem lê a biografia da Ajahn Chah pode ter essa percepção bem claramente, né? O insight que ele tinha com relação ao samsara, né? Desde criança, né? Como isso é insatisfatório, né? Como esse tipo de existência não é insatisfatória, né? Geralmente é isso, né? Que realmente é o que realmente é firme, né? Porque é algo que é averiguável, né? Você ter fé em Nibbana, Nibbana é algo bom, Nibbana é algo agradável, tudo bem, né? Se você tem característica de ser uma pessoa muito devota, né? Com inclinação à fé, né? Tudo bem, mas é frágil, né? Você não tem como averiguar isso, você não tem como... Enquanto você tiver fé nisso, você sustenta isso. Mas com o tempo pode ser que as coisas mudem, né? Fé é algo frágil, né? Tanto que essas religiões baseadas em fé são muito agressivas, né? As pessoas têm muita raiva, porque fé é muito frágil. Qualquer coisinha que você falar destrói a fé, né? Então as pessoas estão sempre meio estressadas, né? Então muitos não querem ouvir nada que contradiga, não querem nem ver alguém que não segue a religião dela, porque só o fato de você existir já é um desafio à minha fé, né? O fato de você não seguir a minha religião já me estressa, né? É uma coisa, quer dizer que alguém duvida, alguém tem uma opinião diferente, pronto, já machuca, né? E elas estão muito estressadas, não querem ouvir nada que agrida, nada que contradiga, nada que questione. Não? É uma coisa bastante estressante, né? Muito medo e ansiedade escondido ali atrás, né? Então, não é fácil, né, suster uma fé como essa, né? Mas se você tem, né, essa visão, né, da insatisfatoriedade, né, dukkha, anicca, anatta, né? Você tem esse insight, né, sobre como é insatisfatório, esse insight como é impermanente, esse insight de como é ilusório essa ideia de eu, né, isso é meu, me pertence, sou eu, isso sou eu, né? Você consegue enxergar isso, fica bem mais firme, né? A sua volição, a sua resolução em alcançar algo melhor do que isso. Porque essas chamadas três características, né? Dukkha, anicca, anatta, são averiguáveis. Só você abrir os olhos e olhar ao redor, não tem muito mais do que isso. Só você prestar atenção, né? Experiencie o prazer, né? Fique olhando o prazer, ok? É prazer até que ponto? E quanto dura esse prazer? E é prazer, e quais são as causas e condições desse prazer? Então, ok, se é prazer, mas para obter esse prazer eu tenho que passar por esse sofrimento, né? Será que tem um prazer que não seja diferente desse? Aí você vai pesquisando, vai olhando a sua mente, vai olhando essa experiência, vai investigando o seu corpo, vai investigando as pessoas, olha as pessoas ao redor, né? Até que ponto elas têm prazer, até que ponto elas têm sofrimento. Elas têm prazer? Tem. Mas tem algum sofrimento escondido por trás desse prazer? Não. Investigue, vai olhando, vai contemplando, vai olhando ao redor. Quanto mais você investiga, mais visão clara vai surgindo, né? Impermanência também. Impermanência não tem muito segredo, né? É só olhar, gente. É só olhar. O que você não consegue olhar, consulte um pouco a ciência, né? Não tem, isso é uma das grandes bênçãos do budismo. Não é incompatível, né, com a ciência. Então você pode usar a pesquisa científica como apoio para a sua investigação, né? As coisas, tudo é impermanente. Bom, essa rocha não é impermanente. Essa rocha está aqui, sempre foi igual, continua igual, não estou vendo mudança nenhuma nela, né? Na verdade, se você tivesse um mínimo de inteligência, não precisava. Né? É óbvio que ela muda, né? Ela muda de cor, surge musgo. Você sabe que ela quebra, se você dá uma marretada, ela quebra, né?
Você sabe disso, né? Mas tudo bem, supondo que você não sabe. Você pode perguntar para um cientista, né? Olha aqui, cientista, essa rocha é permanente? Fala, não, essa rocha ela vai erodir. Mas o que vai causar a erosão da rocha? Vento. Só isso. O vento vai causar a erosão dessa rocha. Um dia ela vai se desfazer, vai virar poeira. Se não for o vento, vai ser o calor, né? Conforme quem nunca viu, né? É possível construir uma caverna tacando fogo na rocha. Você pega uma fenda assim, né? Supondo que tem um paredão, uma montanha, né? Que tem um paredão feito de rocha. Você acha uma fendazinha, enfia madeira ali dentro, enfia bambu, taca fogo. Conforme o fogo aquece, a rocha começa a explodir, começa a quebrar, né? Aí você vai fazendo isso com frequência até você ter uma caverna. Uma vez eu já vi um monge fazer isso, né? Inclusive ele fez num lugar que era proibido tomar uma bronca, porque aquilo era um parque nacional, você não podia fazer aquilo. Ele foi lá e fez, tomou uma bronca dos infernos. O pessoal lá foi lá, deu uma bronca nele, porque não podia ter feito aquilo. Aquilo é uma área de preservação, né? Ele não sabia. Então a rocha, com o calor do sol, né? Um verão que tiver mais forte, as rochas começam a rachar, né? As montanhas começam a rachar, começam a desmoronar. Vento, chuva, água, né? Até se você for mais fundo no assunto, né? A própria rocha não é estável em nada, né? Os átomos estão em constante movimento, eles não ficam parados, eles ficam vibrando ali dentro, né? Então a ilusão, essa percepção de permanência, de estabilidade é apenas uma falta de visão. A falta de visão que cria a ideia de permanência, de estabilidade, né? Você tem visão, você sabe, aquilo não é permanente em hipótese alguma, né? E anatta, a mesma coisa, é só você investigar, né? Isso sou eu, ok. Então, quer dizer então que eu já nasci assim? Não, eu não nasci assim, eu era diferente. Ok, então esse eu que está aqui agora, ele não existia antes, ele era uma outra coisa, né? Porque antigamente eu era menor e eu não sabia falar. Então, isso que eu entendo como eu veio a ser, ele não é, ele foi criado, causas e condições criaram esse eu, né? E a gente já aprendeu que essas causas e condições estão em constante mudança, elas nunca param, né? Então, esse eu também não vai permanecer, ele também é impermanente, né? Então, se ele foi criado, então até que ponto isso é verdadeiro, né? Bom, ele causas e condições geraram isso. E aí você, então, ele não existe um eu que é independente do universo, que é uma coisa fixa e garantida, né? É apenas um processo que está rolando constantemente, né? Veio rolando de antes e vai continuar rolando, ele não para nunca, né? Quanto mais você, ainda mais, mesmo aqui agora, você não precisa nem se você tiver insight o suficiente, tiver, nem vou chamar de samadhi, mas vamos chamar de sensibilidade, né? Se tiver sensibilidade suficiente para observar o que está acontecendo na sua mente aqui e agora, você vê que é um processo constante, não tem nada fixo ali dentro, não tem nada ali que você pode falar, ok, isso é o eu está bem aqui, essa bola aqui é chamada de eu. Não tem bola nenhuma, né? É que nem você pegar um automóvel, falar aqui, isso é um automóvel, está aqui. Isso aqui é um Fiat Uno, isso é um automóvel. Mas você pega e arranca as rodas fora, e aí, continua sendo Fiat Uno ou não é mais Fiat Uno? Não, continua sendo Fiat Uno. Tá bom, então peraí. Arranca as portas fora, arranca o banco fora, arranca o motor, arranca isso, arranca aquilo, vai arrancando. No final o que sobra é nada, sobra um espaço vazio, né? Não tem nenhuma peça ali que se chama Fiat Uno. É apenas quando você junta essas coisas, cria essa ideia de Fiat Uno. Mas não tem nada ali dentro que seja Fiat Uno, né? Tem a roda, tem o volante, tem o banco, tem o pistão, tem a correia, tem o radiador. Cada uma tem uma coisa. E o radiador em si, você pode fazer a mesma coisa. Você pega o radiador, isso é o radiador. Aí você começa a desmontar, aí fala, não tem radiador nenhum. Radiador é uma ideia. Quando as coisas estão configuradas dessa maneira, a gente chama de radiador. Mas não existe radiador nenhum. Na verdade, do verdadeiro, não existe radiador. É apenas uma ideia. É apenas uma percepção, né? Então, você pode fazer essa mesma investigação no que diz respeito ao tal do eu, né? Eu existo, eu sou isso, eu sou aquilo, e assim por diante. Então, você pode investigar esses três conceitos, né? Dukkha, Anicca, Anatta.
e averiguar, né, a realidade por trás deles, né? Então, se você basear a sua prática, a sua motivação para buscar a iluminação nisso, né, você tem algo firme e forte, algo que pode estar sendo constantemente alimentado, né? Diariamente você alimenta a sua volição para buscar a iluminação através desses três características da investigação, dessas três características que você esquece, né? Porque a mente iludida tende à ilusão, né? Então, quando você abandona a prática, quando você negligencia a prática, a sociedade, o ambiente, a sua própria natureza como ser humano vai de novo começar a empurrar você em direção a achar que as coisas são permanentes, as coisas são verdadeiras, as coisas são, isso sou eu sou isso me pertence, é meu, né? Isso é prazeroso, e assim a tendência natural é essa, né? Então, se você não alimenta essa prática, você regride, né, a sua tendência anterior. Mas estando sempre disponível, né, as três características estando sempre disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Então, sempre que você quiser, você consegue alimentar a sua prática, aumentar a sua volição, alimentar samvega, né? Sua volição em buscar a iluminação. Já a fé não tem muitos alimentos, né? A fé é você tentando convencer a si mesmo, sim, de fato o Buda é iluminado, de fato o Nibbana existe, o Nibbana é agradável. Você tem que ficar tentando se convencer disso o tempo todo, sabe? Não tem muitos alimentos externos, né, que ajudem, né? Então, eu acho que é meio frágil, né? Mas não é impossível. E se você está num ambiente que fornece alimentos, você tem companhias, você tem a capacidade de estar perto de grandes mestres que são inspiradores, boas companhias, né, na prática do Dharma, templos bonitos, um salão de Dharma agradável, uma estátua do Buda inspiradora, né, histórias de mestres, ensinamentos que te inspiram, né? Então ajuda, né? Ajuda a manter a fé funcionando. E é importante ter fé também, né? No próprio sutta que a gente estudou semana passada, o Buda menciona isso, né? Uma das condições para que a pessoa coloque esforço, né, em buscar a libertação é ter fé, né? Ter fé no Buda, ter fé na iluminação do Buda, né? Se você tem fé no Buda, tem fé na iluminação do Buda, você tem fé naquilo que ele ensinou. Se você tem fé naquilo que ele ensinou, você tem fé nas pessoas, que as pessoas conseguem alcançar a iluminação, porque é uma parte inerente ao ensinamento, né? Ele dá resultados, né? Então, você acredita no Buda, você acredita no Dharma. Se você acredita no Dharma, você acredita na Sangha, né? Um é consequência do outro, né? Então, é importante também ter fé. Não dá para você... não é questão de ser importante ou não ser importante, né? É por que não fazer, né? Se está disponível, os seres humanos possuem a capacidade de sentir fé, e fé pode ser útil, então vá em frente e use, né? Não tem por que não utilizar, né? Como é um trabalho difícil, um trabalho sutil, um trabalho refinado, né? Eu acho que a gente tem o dever de usar tudo que a gente tem, né? Se tem fé, a gente usa fé. Tem inteligência, usa inteligência. Tem desencanto, usa desencanto, né? A gente usa tudo que for possível, né? Tem mosteiro, usa mosteiro. Tem livro, usa livro. Tudo que tiver, a gente usa, né? Usa o que for possível utilizar, a gente utiliza. Porque, literalmente, nós estamos nadando contra a correnteza, né? Então, você não pode ser muito exigente, ser muito cheio de frescura. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Você está se afogando, você vai, bate as pernas, bate o pé, você agarra o que tiver, sabe? Você está se afogando e vem um tronco boiando, você agarra aquele tronco. Fala, não, esse tronco aqui está muito sujo, está com uma cor esquisita, eu não quero esse tronco. Você não está em condições de fazer isso. Você tem que pegar o que tiver, entendeu? Não adianta você querer, eu quero que venha como é que chama aquele negócio? Como se fosse um colchão inflável. Eu quero só se ele tiver um desenho dos ursinhos carinhosos, senão eu não vou segurar, não. Eu não gosto de azul, e esse colchão inflável é azul, eu não quero, não.
Você não está em condições de fazer isso. Né? Você está se afogando, você pega o que tiver. Né? Então, a situação é essa. Né? A gente está aqui no meio desse samsara e nós estamos numa época que não é muito favorável à sabedoria, não é muito favorável à saúde mental. Então, não é uma boa época para ser muito exigente. Né? Tem que ser pega o que tiver. Tiver fé, pega fé. Tiver mosteiro, pega mosteiro. Tiver livro, pega livro. Tiver meditação, pega meditação. Tiver dukkha, anicca, anatta, você pega dukkha, anicca, anatta. Né? Quando surge sofrimento, você pega o sofrimento e usa ele como ferramenta para a sua prática. Quando surge a impermanência, você olha a impermanência e usa ela como ferramenta para a sua prática. Você não pode ficar com muita frescura querendo esperar um mosteiro perfeito, um mestre perfeito, um clima ideal, um retiro bacana. Não dá para você esperar essas coisas. Tem que pegar o que tem ali, aqui e agora. Né? Porque, no final das contas, né, tem sempre a ameaça da morte, né? Uma ameaça constante. Ninguém sabe a hora que a gente vai morrer. Então, não dá para você esperar para amanhã. Tem que ser agora. Né? Você tem que fazer o possível agora, aqui e agora, com o que está disponível. Né? E assim por diante. Ok? É isso. É uma pergunta, uma questão? Não. O senhor pode falar qual é a diferença entre Sati, Sampajanya com Satipanya? Sati, Sampajanya, Satipanya. Satipanya é meio traiçoeiro, porque na verdade isso é uma expressão tailandesa. Nos sutras, eu não lembro de Sati estar tão... Bom, tem uma correlação entre Sati e Panya. Né? Panya é sabedoria, Sati é essa capacidade de presença mental, né? De estar presente, de fazer contato com aqui e agora. Né? Então, como né, como eu falava, esse negócio de causa e efeito, né? Na verdade, não tem segredo nenhum, não tem nada escondido, tudo está óbvio, né? É só causa e efeito, isso gera aquilo. Então, se você olhar, naturalmente surge sabedoria, porque é só... Eu até diria, não existe sabedoria, só existe burrice. Na verdade, que sabedoria é o normal, sabe? Sabedoria é quando você enxerga o óbvio, pronto, é o que chama sabedoria. É até triste chamar isso de sabedoria, na verdade. Sabedoria é o normal, o óbvio é o que é sabedoria. Então, não é algo especial, na verdade. Sabedoria é o normal. O que tem de diferente é quão burro a gente é. Né? Isso realmente é incrível. A burrice é incrível, a sabedoria não é incrível. A sabedoria é normal. Então, a Sati está relacionada a Panya nesse sentido. Né? Quando você olha a realidade, você ganha sabedoria. Porque é simplesmente a visão do óbvio. Né? Então, mas na verdade, na Tailândia, Satipanya é a palavra para inteligência. Né? Então, você falou, essa pessoa tem bastante, essa pessoa é bem inteligente, né? Na verdade, eles falam, Konimi Satipanya de, né? Essa pessoa tem bom Satipanya. Virou uma expressão, sabe? Satipanya virou uma expressão. Então, é uma palavra que é utilizada em vez de inteligência, né? No Brasil, por exemplo. Então, a Ajahn Mahaboa, ele gosta muito dessa expressão, né? Porque tanto tem esse significado, inteligência, como você pode quebrar ela nesses dois termos, né? Então, tem Sati e Panya. Então, tem três significados. Tem o significado de Sati, o significado de Panya, e você pode juntar os dois e Satipanya, que é inteligência. Então, ele usa muito essa palavra, né? Porque é um recurso, assim, de dialética, né? Um recurso didático que ele usa. Né? Então, mas nos sutras, assim, não é tão utilizado como um par, né? Mas existe uma correlação óbvia entre elas. Né? Agora, Sati e Sampajanya, sim, esse é dado nos sutras como um par. Né? É sempre apresentado ambas juntas, né? Sati e Sampajanya. Então, Sati, como é uma coisa meio vaga, as pessoas explicam de maneira diferente. Né? Em geral, você explica de acordo com a sua experiência. Né? Então, da forma que eu explico Sati, né? Essa presença mental, capacidade não só de conectar com a realidade, mas de suster aquilo, sabe? Não é você ter um flash de sanidade mental e depois você volta à loucura, né? É uma coisa sustida, né? Tem uma presença mental contínua, firme, estável. Né? Sampajanya é você saber avaliar, né? Saber
de maneira inteligente, de maneira correta, aquilo que você está experienciando. Né? Então, Sati coloca você em contato com a realidade. E Sampajanya consegue distinguir, né, nessa realidade o que é benéfico e o que é nocivo. Né? Então, né, que nem o pessoal fala, né? Então, Sati não difere bom e ruim. Sati apenas está ciente do aqui e agora. Sampajanya tem essa diferenciação entre útil e danoso, benéfico e danoso. Né? Então, o exemplo pessoal clássico, né, é um ladrão. Né? O ladrão ele tem Sati. Ele está assim, está atento, né, se tem alguém chegando. O dono da casa está dormindo, ele está assim, está ouvindo o sono do ronco do dono da casa. Ele está atento 100%, sabe? No ato de roubar. Né? Mas ele não possui Sampajanya, porque ele está cometendo um mau karma. Né? Aquele ato que ele está gerando, apesar de ele ter Sati, ele não possui compreensão de que aquilo, na verdade, não vai gerar o objetivo que ele queria. Né? Ele está roubando porque ele quer felicidade, ele quer prazer. Mas o ato de roubar vai gerar mais dor e sofrimento para ele. Então, falta a ele Sampajanya. Ele possui Sati, mas não possui Sampajanya. Então, é sempre ensinado junto, né? Sati e Sampajanya são um par. Né? Sati e Panya, nem sempre, não me lembro de ser apresentado como um par, né? Mas se você tem um pouco de inteligência, você vê que na verdade eles são um par. Né? Mas o motivo pelo qual uma expressão tão comum, na verdade, vem da cultura tailandesa e vem principalmente da Dhyana Mahaboa, que usa com frequência esse termo. Então é mais isso. Mais alguma coisa? Bom dia, Adjan. Pois não? Adjan, se uma pessoa, depois de contemplar assim, bastante tempo o corpo, sensações, percepção, etc., né, ela, digamos que ela consegue ver bastante claro a anatta nessas coisas, tanto no corpo, depois assim nos elementos mais da mente, né? Mas se sobra, ela vê assim com muita clareza, mas sobra um observador, como se fosse assim, olha, isso aqui é o corpo, isso aqui são os elementos da mente, não tem ninguém aqui, mas tem alguém olhando. Ficou como se tivesse sobrado um pedaço e essa pessoa tivesse com dificuldade assim de não tem nenhuma técnica para tentar enxergar a anatta nesse observador. O senhor isso faz sentido? O senhor teria alguma sugestão para essa pessoa? Eu não entendi qual é o problema. Você descreveu uma situação, mas não descreveu qual é o problema. Porque, em tese, sobrou, como se a pessoa tivesse com dificuldade de ver a anatta no observador. Ok. Como se o observador tivesse ainda sendo alguém. Ok. Eu. E aí, de que forma isso gera um problema? Em tese, eu me apego no observador, como se fosse eu. Sim, eu estou procurando a anatta e sobrou. Talvez não seja um problema, talvez Eu deva acho que conviver. é um problema intelectual, na verdade. Você tem uma ideia, eu tenho que alcançar essa ideia. Eu acho que se você realmente está interessado em anatta, em chegar a anatta, não é tanto o jeito que você está fazendo está errado. Eu quero enxergar anatta, eu quero que o observador deixe de ser eu. Eu quero que isso aconteça. Esse que eu estou achando engraçado, porque eu quero alcançar a anatta, né? Isso não tem, a melhor maneira de alcançar isso não é querer chegar até lá. Simplesmente pare com isso. Pare tudo. Né? Que nem a Ajahn Chah perguntava para a Ajahn Chah, qual é a maneira mais fácil de pacificar a mente? Não faça nada. Essa é a maneira mais fácil de pacificar a mente. Não faça nada. Mas se você não alcança isso fazendo, né? Então eu tenho que chegar em casa, eu vou fazer isso, eu vou cumprir, é uma tarefa que eu vou cumprir, eu vou fazer nada. Não é assim que funciona. Esse é um cultivo. Esse tipo de insight vem através de um cultivo. O tanto que você consegue chegar através de raciocínio e investigação é só um certo tanto. Né? Que nem eu dei o exemplo, né? Você investigar automóvel, você consegue ter uma noção, né? Da ideia de anatta. Mas aí ainda tem, eu estou entendendo anatta. Né? Chega um certo nível que a ideia e a evolução já não chega mais. A ideia e a evolução vai só ter a parte do trabalho. Né? Quando chega já nesse nível, chega num nível que é a mente silenciosa, né?
Ali já não tem mais, não tem como você aplicar ideia e eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Chega a um certo nível que é mais uma coisa mais eu diria que orgânica. Sabe? Você vai praticando conforme você vai desenvolvendo, né, a prática, a investigação, a mente vai se transformando sozinha. Você não faz isso. É que nem você regar uma árvore, sabe? Você bota a semente e joga água. É só isso. A árvore cresce sozinha. Né? Então chega um ponto que não tem como você querer fazer isso utilizando esse tipo de atitude, entendeu? Esse tipo de approach, digamos assim, né? Então é como você tentar morder o seu próprio rabo, sabe? Sempre que você dá um passo para frente, ele também vai para frente. Aí você dá mais um passo, ele vai para frente. Você nunca chega. Então tem um certo ponto, né, que você tem que largar isso, né? Ter um pouco mais de fé no processo, né? É mais ou menos assim. Então não se preocupe, né? O fato de você não conseguir é porque você jamais vai conseguir isso. Não está dentro do seu âmbito conseguir fazer isso. Não é assim que se alcança isso. Não é através de fazer que você alcança isso. Então é óbvio. Sim, você não vai conseguir fazer isso. A resposta final é essa. Você não vai conseguir fazer e está correto, é assim mesmo. É assim que acontece. Você não vai conseguir fazer isso. Não significa que não venha a surgir, mas quando surgir, não vai ser você que fez. Obrigado, Jean. Mais uma pergunta?